Ora, então, bem-vindos à Superação. Já sabem que nós aqui procuramos mindset empreendedor, procuramos melhorar-te como pessoa e melhorar o teu mindset para que tu tenhas sucesso a empreender. Hoje connosco temos o André. Obrigado, André, por estares aqui e por nos brindares com o teu conhecimento. O André é uma pessoa que eu considero que tem êxito na área dele. Ele está a empreender vários projetos a nível de desenvolvimento pessoal, tem uma academia online. Ele é coach também, então acho que é a pessoa ideal para nos dar aqui algumas dicas de empreendedorismo. Vamos então conhecer um bocadinho da viagem do André, do que é a história dele, que dificuldades é que ele teve para chegar onde está hoje. André, uma breve apresentação então. Olá, Nuno. Olha, obrigado aqui pelo convite para esta entrevista. É sempre um prazer nós podermos partilhar a nossa experiência e o nosso conhecimento, e é um prazer ainda maior quando nós somos convidados para fazer isso, e portanto queria-te agradecer este convite. Então, onde é que nós podemos iniciar esta história, não é? Eu podia-te contar a história de várias formas, mas eu vou aqui tentar aprofundar por um caminho que eu acho que é interessante, que algumas pessoas até se poderão identificar com esta história. Que eu queria te contar uma história de uma criança que nasceu num bairro problemático. Ou seja, quando eu falo de um bairro problemático, um bairro onde existe um grande consumo de drogas, onde existe talvez ao nível da taxa de desemprego a rondar os 90% das pessoas daquele bairro, muitas famílias destruturadas, poucas habilitações literárias das pessoas do bairro, diria-te que em média seria talvez a 4ª classe, 5º ano, essas habilitações literárias, e esta criança, para além de ter crescido nesse contexto, ela também vivia, ou teve uma altura da sua vida onde passou por muitos problemas familiares, do seio familiar, do pai, mãe, problemas com o álcool, problemas entre o casal, portanto violência, e foi uma altura complicada para esta criança. E também dizer-te que nesse bairro, das pessoas que trabalham, aquilo que elas fazem normalmente são pessoas que têm trabalhos humildes, trabalhos na área por exemplo, trabalhar como pedreiros, pintores, trabalhar no lixo, ou seja, naquelas carrinhas de recolher o lixo, né, que trabalham na Câmara Municipal. Portanto, este é um pouco o contexto onde esta criança nasceu. Adicionado a isso, essa questão da família e daquilo que foi passando devido a problemas com o álcool que o pai tinha na altura, que hoje em dia já não tem, e discussões em casa, pronto, coisas que acontecem na vida de todos nós, não é? Exato. Então, eu poderia perguntar assim, tendo em conta todo este contexto de um bairro problemático, de uma infância complicada e complexa por ter crescido nesse bairro e por ter crescido numa família assim destruturada e com tantos desafios, eu poderia perguntar onde é que achas que esta criança hoje está? O que é que lhe aconteceu? Não é? O que é que lhe aconteceu, tendo em conta que 80% ou 90% daquelas pessoas daquele bairro são desempregadas e as restantes que trabalham em áreas, como eu te falei, áreas operárias, não é? Pintores e pedreiros e por aí fora. Exatamente, o contexto onde nós, o ambiente, não é? Onde nós desfloramos, não é? Onde nós somos inseridos, não é? Tem influência nas crenças que nós vamos ter a vida toda, muito provavelmente, não é? Dessa criança também, não é? Pronto, e então, o que é que acontece? Eu estou-te a contar esta história porque a história desta criança é a minha história, não é? Isto foi o que aconteceu comigo. Eu cresci nesse bairro, eu cresci nessa família e eu tive todas as condições que me iriam favorecer para eu ser um delinquente. Todas. Ok? Todas. Todas as que tu possas imaginar. Brincadeiras que eu tinha quando era criança, sabes o que era? Era maços de tabaco dobrados, que tinham droga lá dentro, que os traficantes de droga desse bairro deitavam para o chão. Para quê? Para se a polícia chegasse, eles conseguirem fugir, e aquilo não era deles, estava no chão, não é? Então, muitas das vezes, eu e os meus amigos na altura,
nós encontrávamos esses maços de tabaco no chão e brincávamos com aquilo a jogar futebol aos pontapés. Era a nossa brincadeira. Outra brincadeira que nós tínhamos era quando os jovens ou os adultos que iam lá ao bairro comprar droga e que iam, muito, para tu teres uma noção, aquilo era todos os dias, não é? Uma das nossas brincadeiras era ir a correr atrás desses toxicodependentes para eles fugirem do bairro. Ou seja, desde lançámos pedras, estou-te a falar aqui quando eu tinha 12 anos, 13 anos, portanto, para tu perceberes o contexto. E era um contexto Sim, realmente... que às vezes as pessoas dizem, mas tu não percebes, pá, porque eu tive que vir daqui, tive que nasci ali, então tu és um exemplo disso, não é? Tu realmente tiveste esse ambiente que não te ajudou na tua infância, não é? E conseguiste superar isso, não? Certo. E o que eu gosto de falar nesta história, porque não são as condições de vida que definem aquilo que nós somos no futuro, são sim as decisões que nós tomamos todos os dias que vão decidir ou que vão definir aquilo que eu vou alcançar lá na frente. E se tu me perguntares assim, olha André, mas qual é que foi o momento onde tu decidiste dizer assim, não é isto que eu quero para mim? Eu ia perguntar exatamente isso. Pronto. Agora, eu não tenho assim um momento que eu diga assim, foi naquele dia, no dia específico, quando aconteceu isto. Não, eu acho que foi ao longo do tempo, ao longo dos dias que eu ia vivendo, eu olhava à minha volta e eu pensava assim, eu não quero isto para mim. Eu acho que consigo mais do que isto. Eu acho que consigo ter um trabalho, eu acho que consigo estudar, evoluir, crescer, mas nunca pensei assim, eu quero fazer isto, eu quero inspirar pessoas, eu quero ajudar pessoas que estão nesta condição para melhorarem. Nunca pensei nisso, pois a vida foi-me mostrando que eu poderia fazer isso, não é? Mas eu diria-te que foi através das minhas observações, daquilo que eu ia vendo, olhava à minha volta e percebia toda a destruição que acontecia, não é? Todos os desafios que aconteciam, desde a questão familiar, que tem um impacto grande para mim ao nível dos relacionamentos e dos meus valores para um relacionamento. Eu vivi coisas com os meus pais que eu disse assim, para um relacionamento meu, eu não quero que isto aconteça. Eu não quero que isto aconteça. Ou seja, eu consegui rapidamente identificar tudo aquilo que eu não queria. Mas saber aquilo que nós não queremos é importante, mas é fundamental nós definirmos aquilo que queremos, não é? Porque quando eu sei aquilo que eu quero, eu consigo facilmente tomar decisões. Quando eu sei aquilo que eu não quero, eu só consigo eliminar as coisas, mas posso não encontrar aquilo que eu gosto ou aquilo que eu quero. Então isto é uma aprendizagem importante, que é para as pessoas que possam estar em situações, digamos que assim, mais desfavorecidas ou um contexto mais complicado, é selecionar aquilo que não querem, não é? E depois têm que saber aquilo que querem. Todos os contextos são maus, este que estamos a viver do Covid-19, há quem esteja a usar isso como desculpa para estar no mesmo sítio, não se mexer, estar a aproveitar esta situação para se tornar uma pior pessoa, e há quem esteja a aproveitar esta crise para subir e para ir para o próximo nível e para se alavancar, não é? Claro, eu até acho que foi uma semana depois de toda a gente estar em quarentena, eu tive uma reflexão e eu até partilhei nas minhas redes sociais, no Facebook, e eu disse assim, estou a ficar entusiasmado com a quantidade de pessoas que estão a ser altamente produtivas no TikTok. Possivelmente são as mesmas pessoas que antes do Covid diziam que não tinham tempo para fazer nada. Pois. Não é? E eu não tenho muitas dúvidas sobre isto. Eu não estou aqui a dizer que quem faz ou quem usa o TikTok para fazer uma brincadeira ou outra que está a ser altamente improdutivo e que está a fazer as coisas de forma errada. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que as pessoas que durante a quarentena não conseguiram resolver pendentes, não conseguiram desenvolver um projeto, não conseguiram pelo menos pensar nelas, o que é que elas querem, o que é que elas idealizam para a vida delas, em termos pessoais ou em termos profissionais, essas pessoas estão, digamos que, alienadas com o diabo. Isto quer dizer o quê? Elas estão alienadas com a mente delas e estão a acreditar em tudo aquilo que a mente lhes está a dizer. Estão perdidas. Não é? O que é que acontece? Essas pessoas vão ter muita dificuldade para conseguir ter aquilo que elas desejam para a vida delas, porque elas estão à espera que seja a vida a dizer assim, olha, toma, isto é aquilo que tu queres, ou estão à espera que alguém toque a campainha e diga assim, André, aqui está o que tu desejavas.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que correr atrás, nós temos que definir objetivos, temos que ter metas e depois temos que estar conscientes de que o caminho não vai ser como nós idealizávamos. Eu hoje tenho 29 anos, ou seja, estou quase a chegar aos 30, e eu lembro que quando tinha 20 anos, para mim aos 30 eu já ia ter tudo aquilo que eu queria. E a realidade é que eu tenho muitas coisas daquelas que eu tinha idealizado aos 20, mas também há muitas outras coisas que eu achava que aos 30 já ia ter, que ainda não tenho. Porque isto é o processo normal da vida. É este o processo natural. Mas se nós não decidirmos, se nós não fizermos acontecer, ninguém vai chegar ao pé de nós, bater nas nossas costas e dizer bora, 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 bora. Calma, Tu consegues. Está aqui a lotaria, está aqui o dinheiro que tu precisas, está aqui Certo. os Portanto, a grande mensagem é: se há alguma coisa que vocês querem, devem fazer. Porque ninguém quer saber dos objetivos do André Rosa. Ninguém quer saber se o André Rosa vai conseguir alcançar o que ele quer alcançar. Da mesma forma como ninguém quer saber dos objetivos que tu tens ou que outras pessoas têm. Ninguém quer saber disso. Quem se tem que preocupar com isso és tu. Tu tens que preocupar com o teu objetivo. Eu tenho que preocupar com o meu objetivo. E quem nos está a ouvir tem que se preocupar com os objetivos deles. Este é que é o jogo. E quem não entende este jogo, quem não entende como é que este jogo acontece, passa uma vida à procura de uma coisa que não vai encontrar. Que é alguém chegar até ele e dizer assim, aqui está o que tu precisas para tu seres feliz. E eu tenho várias pessoas que procuram o coaching numa perspectiva de eu, André, resolver o problema que a pessoa tem na vida. Elas estão à espera, elas não querem pensar sobre aquilo que está a produzir os resultados. Elas querem que tu chegues lá e digas assim, olha, aqui está a receita, faça estes 5 passos e vai resolver o problema. É isso que as pessoas esperam. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. E eu sei que ela não é assim porque, apesar de todo o contexto que eu tive, eu tomei as minhas decisões e depois, se entrarmos ou quando entrarmos na questão da vertente profissional, eu vou-te contar tantas outras coisas que tu vais entender que eu decidi. Eu é que decidi. Eu não deixei que as coisas, que o contexto me influenciasse. Okay? Era isso que eu te ia perguntar. Portanto, nós já estávamos nessa parte de que eras uma criança e que tivesse este contexto que não te ajudou e que é ótimo para as pessoas deixarem de se preocupar tanto com o contexto que elas tiveram no passado e preocuparem-se. Não, eu diria-te o seguinte. Eu diria-te o seguinte. O contexto foi a melhor coisa que eu tive. Porque eu gosto muito da pessoa que sou hoje e daquilo que eu consegui alcançar. E eu tenho a certeza que se eu não tivesse nascido nesse contexto, eu não era a pessoa que sou hoje. Não estou a dizer que seria melhor, nem seria pior. Mas o resultado que eu tenho hoje, a pessoa que eu sou hoje, eu devo a esse contexto que eu tive. Porque esse contexto trouxe-me ferramentas que eu vejo muitas pessoas de 40 ou 50 anos que elas não têm e já estão cá há mais tempo. Não é? E vejo miúdos desse mesmo bairro onde eu cresci e que estive lá há cerca de 4 meses atrás. Eu já não vou lá muitas vezes, os meus pais têm lá casa, mas eu, quando vou lá, eu vejo o bairro e o bairro continua a ser o bairro, não é? Continua a ser o meu bairro. E eu vejo que há muitas crianças ali que vão ser essas tais 80% ou 90% da população que não trabalha ou que vão ter trabalhos. Vão ser operários, não é? E nada contra. O meu pai é pedreiro e ele adora o que ele faz e é super feliz e está tudo bem com isso. Mas desde que a pessoa seja feliz, isso é o mais importante. Certo. A única questão para mim é as pessoas duvidarem que elas merecem ou que elas conseguem ter mais. Isso é que é o que me custa mais, é ver pessoas a limitarem-se, não é? Pessoas a autossabotarem-se. E André, deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu observei o teu caminho e agora que tu estás a explicar, percebo ainda melhor. E durante este caminho que tu fizeste, as coisas foram, a academia que tu montaste, a experiência que tu tens hoje como coach, os conselhos que tu consegues dar, esse conhecimento que tu tens, são coisas que te aconteceram por sorte, apareceu tudo assim de mão beijada, ou tu tiveste dificuldades, tiveste que enfrentar desafios, ou foi tudo de mão beijada, vamos dizer assim, porque as pessoas pensam, mas este gajo, aqueles gajos têm sorte, pá, e foi isso ou lutar para aquilo que tu queres? É um dom e foi tudo de mão beijada. Estou a brincar. Porque é assim. É o que as pessoas pensam, André. Eu sei disso, eu sei. Imagina, eu também sei que quando eu gravo um vídeo
de 10 minutos com conteúdo de muita qualidade que as pessoas acham que foi só aqueles 10 minutos, não é? Esquecem-se que por trás daquele vídeo há pensar no tema, pensar para quem é que eu quero falar, rever algum conteúdo que tu possas querer dar, pensar em histórias que tu possas querer contar, pensar em exemplos teus que tu possas querer dar ou exemplos das pessoas, gravar o vídeo, cortar o vídeo, editar o vídeo, publicar o vídeo, ou seja, pegando aqui no exemplo básico, não é? Uma coisinha simples. Então, tudo aquilo que eu hoje ensino, tudo aquilo que eu hoje partilho, parte vem da minha experiência, parte vem daquilo que foi a minha vida, daquilo que eu tenho feito e das decisões que eu tenho tomado ao longo da minha vida, e outra parte é baseada em informações que eu fui fazendo ao longo da minha vida, não é? Eu sou mestre em gestão de recursos humanos, olha que, por exemplo, no meu bairro, se eu não estou em erro, sou eu e acho que é a minha prima que fomos para... Temos o mestrado. Acho que existe lá mais uma rapariga que também foi para a universidade. De resto, ninguém fez isso, porque é normal. Por exemplo, para os meus pais, quando eu tinha 17 anos, se eu tivesse decidido ir trabalhar, era normal. Os meus pais nunca me disseram, vai para a universidade, tu tens que estudar, tu tens que ir para a universidade. Os meus pais não me fizeram isso. Não me fizeram isso porque a educação que eles tiveram também não foi nesse sentido. E é isso que as pessoas também têm que entender, que os pais, aquilo que eles fazem o melhor que sabem. Eles não querem fazer o pior para os filhos, não é? Então tudo aquilo que os meus pais fizeram era o melhor que eles sabiam fazer. Da mesma forma como eu, quando eu tiver filhos, eu vou fazer o melhor que eu sei. Mas os meus filhos também vão achar que eu deveria ter feito coisas de forma diferente. Não é? Então isto é um processo normal da coisa. Mas, para te dizer que o conhecimento que eu passo é através da experiência, através do contexto que eu vivi, que eu tenho vindo a viver, e atenção que eu vivi nesse bairro até aos 21 anos. Portanto, há 8 anos atrás eu estava lá. Pois. Há 8 anos atrás eu estava a viver nesse bairro. Mas depois então, fiz um mestrado em gestão de recursos humanos, tenho 3 formações na área do coaching, tenho um master em programação neurolinguística, tenho uma especialização em liderança que fiz na Suíça, porque eu também já vivi na Suíça, já trabalhei na Suíça, e ao nível do conhecimento das formações, foi isso que eu fiz, e depois, como tu vês aqui atrás de mim, tenho aqui mais de 200 livros, que é onde eu também vou buscar conhecimentos, onde eu vou ler, onde eu vou aprender coisas, e onde eu vou também, muitas das vezes, entender o porquê daquilo que eu faço, perceber assim, ok, olha, eu faço isto, agora aqui no livro fica mais claro para mim, está aqui, consigo estruturar as coisas na minha mente. Agora, se eu sempre gostei de ler, se eu sempre fui um estudioso, não fui. Eu até o 12º ano, eu nunca li um único livro. Nunca. Nunca. E sei que tínhamos testes, por exemplo, o Memorial do Convento, os Maias, Felizmente ao Luar, e tinha testes de português sobre isso, e eu nunca li um único livro. Nunca li. Nunca li. E depois, pronto, tínhamos aquelas coisas de jovens, não é? Copiar pelo amigo, e o amigo dizia uma resposta e tu dizias outra. E até o 12º ano foi muito assim. E depois, eu diria que foi na universidade, no primeiro ano da universidade, quando eu entrei para a licenciatura, que foi em desporto, eu ali senti que eu dei um upgrade. Eu ali senti que evolui, que eu cresci, que eu aprendi, que eu disse, ok, se calhar foi aí que eu disse, há mais, não há só isto, não é? Uma coisa, André, antes que eu perca a pergunta. Portanto, desde o momento em que tu eras mais novo, com a tua ambição, com o teu querer ser melhor, até o momento em que hoje és empreendedor, que eu vejo que tu és porque tomas ação e vais atrás daquilo que tu queres, és empreendedor. As pessoas pensam que isto é tipo uma linha reta, hoje decido ser empreendedor e amanhã já sou. Então, quais foram as coisas importantes que tu tiveste que mudar em ti para hoje teres uma visão de resolução e não uma visão de problema? Ok. É assim, o meu contexto foi-me ensinando ao longo do tempo de que se eu estiver focado no problema, eu só vou ter problemas, porque problemas era o que eu tinha mais naquela altura, não é? Então, eu rapidamente fui também aprendendo a focar-me nas soluções para resolver aqueles problemas. Eu lembro-me que quando eu fazia porcaria, quando era mais novo, eu já sabia que eu vou chegar a casa, vou levar na cabeça. Eu já estava a tentar pensar numa solução para resolver aquele problema. Então, eu rapidamente tive que desenvolver este mecanismo. Mas depois, quando começo a ler livros de autoajuda, livros de desenvolvimento pessoal, eu começo a entender porque é que eu fazia as coisas que fazia.
É por isso que eu estava a dizer, os livros que eu fui lendo de desenvolvimento pessoal, eles vieram dar uma estrutura à minha mente que eu antes não tinha. Eu tinha o conhecimento da experiência, da vida, daquilo que me foi acontecendo, e os livros vieram ajudar-me a estruturar a minha mente, a estruturar a minha cabeça, e eu dizer assim, ok, então isto faz parte daqui, isto faz parte daqui, olha, aquilo que eu tinha como feeling com as pessoas quando eu falava com elas, afinal não é feeling, afinal Tem a ver com a inteligência emocional, por exemplo, não é? tem a ver com a inteligência emocional, tem a ver com a capacidade de calibrar as pessoas à tua volta, de observar. Um dos princípios da criação de rapport é a calibração, não é? Observares, é sincronizares, é espelhares. E eu fui entendendo que eu já fazia isso naturalmente. Ou seja, a vida obrigou-me a fazer aquilo, não é? Ninguém me disse, ninguém me ensinou assim, olha, quando estiveres na casa dos teus amigos, tenta espelhar os pais, que é para seres compreendido. E eu fazia isto. E porquê é que eu fazia isto? Hoje em dia eu consigo entender. Eu fazia isso porque eu queria ser aceite. Porque como eu vivia num bairro, para as pessoas da cidade, quem morava naquele bairro era, olha, ele é do Carmo Velho, que é o nome do bairro. Ele é do Carmo Velho, olha, o gajo do Carmo Velho. Então havia um julgamento muito grande logo. Imagina, eu estava a falar contigo, estávamos a ter uma conversa super tranquila, e depois tu perguntavas-me assim, então, mas tu és de onde? E eu dizia, eu sou do Carmo Velho. Barreira. Estás a ver? Tipo, Carmo Velho. Então começava tipo a querer distanciar. Então eu lembro-me em criança de haver muito julgamento sobre mim, por eu ser do Carmo, porque eu andei à escola, eu sempre andei, isto foi uma das coisas boas que os meus pais me fizeram, foi colocar-me a andar na escola na cidade, não é? Porque o bairro tinha uma escola primária, mas eu fui para a cidade. Então, às tantas, os meus amigos da primária, crianças inocentes, eles não sabem o que é o Carmo Velho, então brincávamos, éramos felizes e não sei o quê. Até que há um dia em que existe uma consciência na criança e ela dá-se conta assim, olha, mas ele é do Carmo Velho. Então, as crianças já, enquanto criança, imagina tu seres rejeitado. E eu lembro-me disso acontecer. Eu lembro de um dia chegar à escola, eu chego à escola e eu queria brincar e tipo, eu falava com os meus amigos e eles não me respondiam. Eles não me respondiam. E eu não percebi porquê. E imagina eu ter tipo 8 anos. 8, 9 anos. E eu lembro-me disto. E eu não percebia porquê. E depois começo a perceber que começa a haver aquela consciência de que tu és de um bairro problemático e droga e não sei quê. Então existe ali uma barreira muito grande. Então tu és obrigado a desenvolver ferramentas que lá está, eu não teria desenvolvido se eu não tivesse passado por isto. Desenvolver ferramentas como capacidade de comunicação, capacidade de influência, capacidade de criação de rapport, de empatia. E o que eu te queria dizer é, eu lembro-me, depois quando tinha 10, 12, 11 anos, que eu cheguei a ir à casa de amigos meus e os pais desses meus amigos, eles sabiam que eu era do bairro, que eu era do Carmo. Eu sempre fui um rapaz bem comportado, tinha as minhas coisas, mas sempre fui bem comportado. Mas eu quando ia à casa dos pais desses meus amigos, eu lembro-me que eu adaptava-me aos pais, estás a ver? O tipo de conversa que os pais tinham, eu ia-me adaptando, ou seja, ia fazendo aquilo que se faz com a criação de rapport. Com 12 anos, pequenino, porque eu percebia assim, ok, ou melhor, eu não percebia nada, o que eu queria era que as pessoas me aceitassem, era o que eu te queria dizer, não é? Na altura eu queria que as pessoas me aceitassem, depois quando eu começo a entender sobre a criação de rapport e de empatia, eu começo a dizer assim, ok, eu queria que as pessoas me aceitassem, mas eu fazia este processo. Eu calibrava, eu observava, eu espelhava, não é? E às tantas os pais desses meus amigos gostavam de mim. E ainda hoje gostam e eu dou-me bem com essa malta toda. Ainda sobre a criação de rapport, outro dia estava a ler num livro e achei curioso, se calhar também já leste, dizia que a coisa no mundo que cria rapport mais facilmente é o cão. O cão só vai ao pé de ti, só pede festas, dá-te amor, 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 não fala, ouve e pronto. Basicamente, é um bicho que ensina como é que fazes rapport. Quase. Eu tive um cão e lembro-me de... eu gostava muito do cão, não é? E às tantas eu pensava assim, como é que os cães gostam tanto dos donos, se às vezes nós discutimos com eles, quando eles fazem porcaria, e depois vem-me assim o insight, foi, porque eles não falam, então o que é que acontece? Como os cães não falam, eles até podem estar chateados contigo, podem te querer mandar dar uma volta,
mas eles não vão fazer porque eles não conseguem. Eles não te Então criticam, que é importantíssimo. certo, não te criticam, não te dizem aquilo que tu precisas de ouvir. Então é isto que eu acho que é isto, eu acho não, tenho a certeza que é isto que traz muitos conflitos entre as pessoas. Exato, Que é, imagina, eu posso gostar muito de ti, mas posso não ter gostado do teu comportamento. Então eu posso dizer assim, olha Nuno, a forma como tu estás a fazer isto, pá, não é a forma que tu deves fazer. Agora atenção, eu não te estou a criticar a ti Nuno. Eu não estou a dizer que o Nuno é uma Vou porcaria. criticar esta atitude, este comportamento. Eu estou a falar do comportamento só. Exato. Agora tu vais dizer assim, mas os comportamentos fazem parte de mim. Fazem, mas tu não és os teus comportamentos. Exatamente. Tu podes adaptar os teus comportamentos. Se há coisa que tu podes adaptar ou fazer diferente, é a forma como te comportas. Agora, lógico que isto depois tem influência, não é? Das tuas crenças, das tuas convicções, do teu porquê. Mas isso é outra história. André, para começarmos aqui a dar fim à entrevista. Já vamos aqui com algum tempo aposto. Eu não estou a contar, mas acho que já vamos aqui com algum tempo. Eu trabalho com 2 públicos-alvo muito específicos e vou-te fazer uma pergunta, ok? Portanto, eu tenho este público-alvo que é pessoas que saem da faculdade e querem ser empreendedoras e não sabem por onde começar, ok? Uhum. E pessoas que têm um trabalho ou que têm um emprego ou que já experimentaram o mundo laboral e que não sabem como é que eles vão deixar isso para ir empreender, ok? Então olha agora a pergunta que eu te vou fazer. Podes pensar um bocadinho se quiseres sobre isso. Eu quero que tu me des 5 dicas que possa ajudar estes 2 grupos de pessoas, tanto quem saiu da faculdade e não tem experiência laboral, mas quer empreender, como quem já teve experiência laboral e quer começar uma empresa porque já experimentou que aquilo não é para ela. 5 dicas para esse tipo de pessoas. Ok, então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental e é um exercício muito importante é as pessoas imaginarem-se que estão numa cama de um hospital com 90 anos, ok? Estou a pôr 90 anos, estou a ser simpático, estou a acreditar que vão chegar todos até aos 90 e espero que cheguem todos aos 90. Que já é então, positivo. estão numa cama de um hospital e têm as pessoas que elas mais amam à sua frente. Okay? Pai, mãe, se calhar os pais e as mães já não devem estar lá nessa altura, os filhos, quem não importa quem é, são pessoas importantes. A imaginação é infinita, por isso vamos embora. Portanto, são pessoas importantes para vocês e vocês vão querer contar a história da vossa vida a essas pessoas. Vocês vão querer dizer a essas pessoas o que é que fizeram, o que é que andaram cá a fazer. O que é que andaram cá a fazer? Durante 90 anos, o que é que vocês fizeram? E se calhar vão dizer, olha, abri 5 empresas, comprei 10 apartamentos, viajei, dei a volta ao mundo, aprendi 5 línguas, aprendi a tocar bateria e tocar piano, li 300 livros, fiz 500 formações e por aí fora. Ou seja, é pensar em si. Eu estou na cama do hospital, já estou nos meus últimos dias e eu quero contar a minha história de vida às pessoas que são mais importantes para mim. Então o que é que eu quero contar? Qual é a história que eu quero contar às pessoas? Esta é a base para se partir depois para qualquer outra pergunta. Porque esta pergunta inicial, ela leva-te ao quê? Leva-te àquilo que é a tua missão pessoal. Àquilo que tu queres fazer na vida. E se as pessoas se colocassem no momento da morte, ali à frente, é por isso que há muitas pessoas que quando estão perante a morte, elas depois mudam totalmente a vida delas, porque conseguem entender aquilo que realmente é importante para elas, elas não estão a fazer. Então, nós temos a felicidade de nunca ter estado ali perante a morte, eu pelo menos nunca tive perante a morte, mas nós podemos nos imaginar perante a morte, apesar de não sabermos o que é. Não fazemos ideia, só quem passa por isso é que sabe muito o que é que isso é, mas podemos fazer esse exercício. Então, ao fazer esse exercício, eu consigo entender o que é mais importante para mim. E se calhar há pessoas que hoje querem empreender, querem empreender, mas depois elas vão dar conta de que, ok, o mais importante para mim é eu deixar um legado à minha família. Então se eu quero deixar um legado à minha família, eu quero construir família. Então isso é muito importante para essa pessoa. Ela ser mais clara com o que ela quer. Certo? Ou seja, é pensar exatamente que estão nos últimos dias da vossa vida e vocês vão contar a vossa história. E pegam numa caneta e escrevam essa história numa folha, num caderno. E escrevam tudo aquilo que vocês querem contar. Pormenores, onde é que foram, viagens de sonho que fizeram, pessoas que conheceram, quem é que se tornaram, não é? Quem é que vocês se tornaram? Quem é que vocês se tornaram? Portanto, esta é a primeira reflexão, primeira dica, pensarem nisso.
Segunda dica, vou pegá-la a esta primeira, que é: quem é que vocês têm que ser hoje para alcançarem aquilo que vocês querem lá na frente? Porque tudo aquilo que vão alcançar é resultado daquilo que vocês são. Ou seja, eu, André Rosa, tudo o que eu tenho é resultado daquilo que eu sou. Porque se eu não fosse ambicioso, se eu não fosse focado, se eu não fosse disciplinado, se eu não fosse perseverante, se eu não fosse tudo isto, eu não tenho alcançado os meus resultados, teria alcançado outros. Então, quem é que eu tenho que ser, quem é que eu tenho que me tornar para alcançar aquilo que eu quero? Identidade. Depois disso, vocês devem definir etapas, metas. Então imaginem, vocês dizem assim, eu quero ter €500.000 aos 80 anos. Então vocês pegam nesse grande objetivo, que é a muito longo prazo, e vão fazer metas. Ok, aos 80 tenho $500.000, aos 70 tenho 400.000, aos 50 tenho 300.000, aos 30 tenho 250.000, o que for. Definem metas e façam isso para todos os objetivos que vocês têm. Porque as pessoas confundem muitas vezes metas com objetivos. Não é? Metas com objetivos. Portanto, esta é a terceira dica. Outra dica que é fundamental: domínio da comunicação. Domínio da comunicação é fundamental. Não existe nenhuma profissão, onde a comunicação não exista. Mesmo para as pessoas que trabalham com robôs ou com máquinas, elas não têm que falar com alguém. E mais do que isso, para quem quer empreender, vai ter que vender, vai ter que influenciar, vai ter que liderar. Então, quem não dominar a comunicação, e atenção que comunicação não é a mesma coisa de ser um bom orador. Um orador é alguém que fala bem, ou seja, eu falo bem, é para fora. Um bom comunicador é aquele que, quando fala, consegue fazer com que a mensagem chegue à cabeça da pessoa. Porque ele consegue entender que a forma como ele vê o mundo não é a única forma que existe. Existem muitas outras. Então ele adapta a sua forma de comunicar à cabeça de cada pessoa. Isso é um grande comunicador. Não é? É isso que os grandes líderes fazem. Não é? E é isso que é exigente. É isso que é exigente. Há malta que diz assim, André, tu comunicas muito bem, não sei o quê, isso já nasceu contigo. Não nasceu comigo. Pá, a vida trouxe-me isso e eu todos os dias estudo sobre isso. Todos os dias vou aprender sobre isso. E praticas? E pratico. O teu mindset empreendedor e faz acontecer. Certo, mas é leitura, é estudo, é fazer acontecer. E a última dica é uma que às vezes é uma exigência grande para quem é jovem e tem aquela pressa de querer que as coisas aconteçam, não é? A felicidade que vocês podem estar à procura, a felicidade não vai estar quando vocês chegam ao objetivo, ok? Porque essa felicidade que vocês vão ter vai durar tipo um dia, no máximo, ok? Vocês vão querer outra. E depois vão querer outra. Então, a felicidade tem que ser encontrada entre o ponto A e o ponto B, ou seja, quando eu estou no processo. Enquanto eu vou no processo, eu tenho que estar a desfrutar. Eu tenho que estar satisfeito até com os meus momentos de dúvidas. E assim, olha lá, estou aqui com dúvidas, que engraçado. Vou levar isso na desportiva, tranquilamente. Porque vão surgir dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Às vezes eu quero decidir uma coisa e ando ali às voltas e não tomo logo uma decisão. E fico com dúvidas e o que é que eu vou fazer? Portanto, às vezes as pessoas acham porque leem num livro que grandes líderes tomam logo decisões. Então, como vocês não estão a tomar logo decisões, já não são grandes líderes. Então começam-se a dar chicotadas a vocês próprios. Não é assim, nós somos todos diferentes. E cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Agora, também não podemos depois estar aqui a dizer assim, eu quero muito alcançar alguma coisa, mas agora como o André disse que eu não preciso de me dar chicotadas e que posso levar mais tempo a decidir, então vou estar aqui mais 3 anos a decidir. Também não é assim, não é? Também não. Temos que tomar decisões, mas não temos que nos comparar a ninguém. E isso é, não querendo dar uma sexta dica, mas isto também é importante. A comparação. Porque há pessoas, imagina, eu sei que há pessoas que vão olhando para o meu trabalho e começam-se a comparar com aquilo que eu estou a fazer. E o que é que acontece? Vai acontecer que as pessoas podem ter frustração. Porquê? Porque já estamos em patamares diferentes. Eu já passei por muita coisa, já fiz muitas coisas. Então, e a mesma coisa para mim, eu também tenho pessoas que estão num patamar superior ao meu. Não é? E vai haver pessoas que estão num patamar superior a essas pessoas que para mim já estão num patamar superior. Exatamente. Então se nós estivermos sempre a olhar para aquilo que os outros estão a fazer, não é? Se estivermos sempre a olhar para aquilo que os outros estão a fazer, nós vamos nos esquecer de olhar para nós e pensar assim,
há um ano atrás, onde é que eu estava? O que é que eu estava a fazer há um ano atrás? O que é que eu tinha há um ano atrás? E o que é que eu tenho hoje? Quem é que eu era? Quem é que eu sou hoje? O que é que eu fiz há um ano atrás? O que é que eu estou a fazer agora? Esta é a comparação que deve ser feita. Ou seja, se for para ser uma corrida, seja uma corrida contra ti. Tu contra ti. Não és tu contra o mundo. E depois as coisas vão acontecer e vais ser melhor do que muita gente, mas vai haver outra tanta gente que vai ser melhor do que tu. Exato. Casos que nós podemos dizer aqui para cima. O Bill Gates é o melhor do mundo? Para muitos é. Para outros não é. Pois. Sei lá, Steve Jobs foi o melhor de sempre no mundo. Muito para muitos é. Qualquer coisa que as pessoas queiram fazer, vai haver sempre alguém melhor que elas naquilo e pior que elas naquilo. A ideia é... Sim, e há outra coisa que, por exemplo, acontece muito nas sessões de coaching, que é, as pessoas dizem assim, mas imagina, há dias tive uma sessão de coaching com uma cliente, ou melhor, foi a primeira sessão de coaching que eu tive com essa pessoa. Ela andava há 3 meses para fazer um primeiro vídeo que ela queria, porque ela quer inspirar pessoas em Angola, porque ela é angolana, e já estava há cerca de 3 meses para fazer o primeiro vídeo. Primeira sessão de coaching que eu tive com ela, hoje, ou melhor, a primeira sessão que eu tive com ela foi há 2 dias atrás, hoje, quinta-feira, ela enviou-me o vídeo, já gravou, já publicou, já está partilhado. Ok? Então, eu estava-te a contar isto porquê? Porque as pessoas muitas vezes querem fazer acontecer, não é? E ficam ali a arranjar desculpas e a arranjar entraves e não vou fazer e logo faço, fica para depois e depois não avançam, não é? Então é muito importante nós avançarmos, decidirmos e ir para a frente. André, vamos dando fim à entrevista. Primeiro de tudo, quero dar, antes de terminar o vídeo, quero dar os parabéns pelas 5 dicas, eu achei que foram no ponto. Então, parabéns pelas dicas que deste agora aqui, improvisadas como conseguimos ver, mas para mim foram no ponto, e tocaste nesses pontos importantíssimos que eu considero, e que muitas vezes é realmente as coisas que as pessoas sofrem e os desafios que elas têm, é muito por aí, é essas pequenas ações que elas têm que fazer e que têm medo de as fazer, e tu explicaste passo por passo como é que elas podem vencer esse medo. Então, obrigado por esta entrevista. Nós vamos continuar em contacto. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam da entrevista e das 5 dicas que o André vos deu, e se alguma delas vos serviu em especial e de que forma. Gostem também do vídeo e partilhem com os vossos amigos que queiram ser empreendedores. Esta entrevista falou-se de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, então ainda foi mais especial. Então, obrigado ao André. André, não sei se queres despedir de alguma forma. É só agradecer mais uma vez o convite e deixar aqui uma última mensagem para aquelas pessoas que querem fazer, que querem empreender e que às vezes têm um pouco a grande barreira do julgamento, não é? O que é que os outros vão achar, o que é que os outros vão dizer. Então há uma frase que eu gosto muito e que eu acho que ela é muito poderosa, que é: as pessoas vão amar-te pelo que és e vão odiar-te exatamente pelas mesmas razões. Ok? Portanto, isto significa que nós temos que ser quem nós somos. Não temos que ser aquilo que as outras pessoas querem. Então, se aquilo que vocês querem é ser pintores, é isso que vos apaixona, é isso que vocês vão querer fazer, vão fazer. Esqueçam o que as outras pessoas vão dizer à vossa volta. Agora, depois há pessoas, há profissionais que vos podem ajudar a fazer com que esse projeto corra de uma forma mais interessante, não é? Porque se não tiverem dinheiro na conta e agora deixam um trabalho que vos paga todos os meses as contas ao final do mês e vocês simplesmente saem porque o André disse vão atrás do vosso sonho, vocês estão a dar 2 tiros em cada pé, não é? Porque existem formas para fazer isso. Existem metodologias que vos podem ajudar a fazer isso. Então, a mensagem final é esta: sejam vocês próprios e façam aquilo que vos faz feliz, esqueçam aquilo que as pessoas dizem e vão ver umas que vão adorar aquilo que vocês fazem e vão ver outras que vão odiar aquilo que vocês fazem, mas está tudo bem, não há stress com isso. Obrigado, André, obrigado a todos também que estiveram a assistir, subscrevam o canal, partilhem e até à próxima.